Salve, salve família do Radar 45. Estamos aqui hoje com o Marreiros, pessoal. Uma figura aqui de Cascavel, Marreiros, que é servidor público natural de Rio Grande do Sul e colecionador de discos, família. Ele tem mais de 3.500 cópias de discos e tem muita história pra contar, muita história pra trazer aqui pra nós, pro Radarzão, aqui pro Radar 45. E ele trouxe, família, uma pilha de disco pra mostrar pra vocês e contar várias histórias aqui pra vocês. Marreiros, pode se apresentar, irmão? Satisfação, Douglas, estar aqui tendo a oportunidade de falar um pouquinho desse hobby que para muitas pessoas é profissão e que para quem é apaixonado por música, né, é uma coisa muito legal e que felizmente está crescendo, está sendo retomado depois dessa onda de digitalização, de inclusive, né, muito trabalho sendo pirateado, a gente tem a oportunidade de resgatar o colecionismo, que é muito bacana. Família, ele passou uma lista pra mim aqui, eu vou tentar ler pra você. Sinceramente, o meu inglês é péssimo, mas o cara domina. Ele me passou alguns tópicos aqui pra gente comentar, e ele vai explicando pra vocês e vai contando. O primeiro, ele me passou Judge Garland, assim que pronuncia? Como que pronuncia? Judge Garland. Garland, Isso. 1951. O que que você tem pra falar sobre isso pra nós, mano? O vinil da Judy Garland, ele é o mais antigo da minha coleção. Ele é de 1951. Sem mais suspenses, né? Vou pegar aqui para mostrar. Não, vamos mostrar, já vamos começar mostrando aí, família. Já aproveita, olha só, família, antes de começar a mostrar todo o produto, pelo amor de Deus, vamos se inscrevendo aqui no nosso canal, vai curtindo a nossa página. Olha só, família, Radar 45 TV é a nossa TV raiz de Cascavel. Bora lá, Marreirão. Então, esse é o disco de Judy Garland. Para quem não está associando o nome à pessoa, aquele filme do Mágico de Oz dos anos 30, ainda em preto e branco, a primeira versão, ela é a Dorothy, a garotinha que depois fez uma carreira de sucesso, se tornou, além de atriz, cantora, e é mãe da também renomada a cantora Liza Minnelli. Olha só que legal, cara. E E esse é o mais antigo da tua coleção? essa pepita aqui é a mais antiga, 1951. Tá, família, então a pergunta que não quer calar. Já que é a mais antiga da coleção, quanto que tá valendo aproximadamente hoje um disco desse? Boa pergunta, Douglas. Essa questão da precificação é motivo de polêmica, discórdia, muita briga, muita confusão, mas no fim todo mundo se abraça, todo mundo é amigo. Algumas versões, dependendo da prensagem, e aí é interessante falar que o selo, que é essa parte de papel que é colada no centro do disco. O selo é esse daqui, mostra de novo pra nós, Isso. Tá, Aqui. o selo é esse daqui, pessoal, tá? Exatamente. Uhum. Ele identifica, claro, além de informações na capa, qual a versão daquela tiragem de discos, que também é muito conhecido como prensagem, né? Primeira prensagem, segunda prensagem, e isso afeta significativamente o preço do disco. Quem conhece mesmo sabe que diferentes versões podem ter diferentes preços. Mas por que isso? Porque algumas tiragens são muito menores do que outras, deixando esse disco mais raro. Esse disco aqui, eu acredito que ele deve estar na casa de algumas centenas de reais. Então não significa que ele é o mais caro. Embora alguns discos possam ser bastante difíceis de ser encontrados. Mesmo no caso ele sendo o mais antigo, não significa que ele é mais caro. Tem outros mais valiosos que ele? Ah, com certeza. Vale lembrar também que eu não sou rico, né? Muito da minha coleção foi composta de doações, né? Eu coleciono há mais de 30 anos, então eu peguei aquela época que as pessoas praticamente pagavam para você tirar os discos que, naquela época, achavam que estavam obsoletos. Chegou o CD, depois chegou a música digital, né, em formatos digitais, e o vinil, por um tempo, se tornou obsoleto.
E eu aproveitei bastante essa época e adquiri muitos exemplares. O pessoal tava até jogando fora, né? Teve uma Jogava. época que jogava fora, porque eles achavam, não, isso que não presta mais. E hoje virou relíquia, né? O colecionador de discos de vinil que garimpa, né, como a gente fala, que corre atrás de tentar encontrar discos que as pessoas não querem mais, sempre tem uma dor no coração quando escuto aquela famosa frase: rapaz, mês passado eu fiz uma limpa lá em casa e joguei tudo fora. Joga tudo fora. Nossa senhora. Depois chora, não adianta chorar. É, e quem já não exatamente. jogou alguma coisa fora é que tem valor, né? Exatamente. Vamos seguir na lista aqui, que o homem me passou uma lista aqui, ó. Vamos atorar ali o palco, senão nós vai ficar uma semana falando de música aqui com vocês. A segunda que você me passou aqui foi o Racional. Você quer falar do Racional e Tim Maia? É junto ou é separado? Isso, Racional é um disco do Tim Maia que é tido como a pérola da carreira do Tim Maia. Embora ele próprio, em vida, não tenha curtido muito o próprio trabalho que ele fez nessa época. Capaz, homem! E vou explicar por quê, mas antes vamos mostrar aqui a Bora, minha bora. versão. Bora lá. Vamos lá. Olha só, Então, família. Esse aqui é o Tim Maia Racional, é uma prensagem de época, né? Então, de 1975. E por que que ela tem uma história diferente das demais e faz... Vocês podem ver que ele tá bem já baleado aqui, a capa tem bastante avarias. Bom, os anos não perdoam, né? Mas ele tá muito inteiro ainda. Tá Isso, muito top, né? mas é um item raro mesmo, porque a história é a seguinte: o Tim Maia é um dos precursores da soul music, também chamada black music, né? A música americana, principalmente de raízes norte-americanas. E ele estourou no início dos anos 70, né? 71, 72. E, em uma ocasião, ele encontrou um livro chamado Filosofia Racional. Pronto. Na verdade, tá aqui, o Universo em Desencanto. E eu tenho uma cópia do livro aqui, né? Como colecionador. Esse cara, Quero homem. deixar claro que eu não sigo a filosofia racional, tá? É só uma peça de colecionador. Na verdade, quando tu falou ali, desculpa te cortar, Claro. é racional, eu achei que era o Racionais. Eu achei que era do Não, Racionais, pensei, mas com certeza que eles devem ter vinil, né, também, né? Sim. Depois a gente pode até falar de sobre o isso. que existe e o que não existe em vinil e como saber. Tá. Então, só retomando ao Tim Maia. Tá, bora. Ele encontrou esse livro e, como ele tinha muitos problemas, né, com drogas, com álcool, né, a vida dele não era muito regrada e ele tinha muita gente querendo influenciar na carreira dele, etc. Ele estava talvez num momento um pouco fragilizado e ele se sentiu sensibilizado por esse livro, que nada mais é, e talvez não tenha outra palavra para falar, se alguém não concordar, mas era meio que uma seita que misturava um pouco de religiosidade, de diversas religiões, com crença extraterrestre, com uma pitada bem salgada de picaretagem. Mas, peraí, de quem que é esse livro, afinal? Esse livro era do, como é que eu posso dizer, do fundador da seita, que se dizia, né, o próximo profeta, etc. Deixa eu ver esse livro aí, homem. Desencanto. Isso. No caso, ele se identificou com esse livro, Ele se por identificou. isso que ele lançou esse disco. E ele entrou pra seita. Ele entrou. E aí, ele começou a gravar músicas totalmente direcionadas pra seita. Meu Deus. Ele tinha contrato com a gravadora para produzir mais 2, 3 discos. Quando ele mostrou as letras e o trabalho, a gravadora ficou louca e disse: isso a gente não grava. E aí, dentro daquela paciência inerente ao Tim Maia, né? Era bem explosivo, ele chutou o balde e disse: quer saber? Eu vou montar minha própria gravadora e eu vou lançar o disco do jeito que eu quero. E a gravadora do Tim Maia, vocês podem ver aqui, Seroma, que é Sebastião Rodrigues Maia. É a gravadora que ele próprio fez e eles vendiam os discos de porta em porta, mão em mão. Então, além da tiragem ser pequena, daquela época,
todos passaram pelas mãos dos próprios integrantes da banda. Quem sabe esse aqui passou pelas mãos do próprio Tim Maia. Ou seja, eles fizeram o marketing ali total, a venda, eles fizeram como iniciaram ali a gravadora, de certo, no começo ali, né? Era uma loucura. Os caras fizeram tudo. Eles tinham que andar de branco, ele mandou pintar todos os instrumentos da banda de branco. Mas o que tem de tão especial no meio dessa loucura? Como nessa época ele se converteu e ele parou de beber, parou de usar droga, a voz dele ficou muito melhor, com um timbre e uma potência muito maior do que ele tinha, que ele já tinha. Sim. E por muitos fãs é considerado o melhor trabalho vocal do Tim Maia, onde ele pôde soltar mesmo todas as suas já influências da música norte-americana. Mas claro, porque o cara cantava demais, né? Todo mundo, eu acho que acha isso, né? E tem história ali, deixa eu só mudar a câmera aqui. Tem histórias ali, e na verdade eu até vi alguns vídeos dele cantando no show ali, e ele tem que pedir pro pessoal ajudar, porque ele não conseguia, ele tava tão ofegante. Todo mundo sabe, né? Eu sou um. Eu sempre digo assim: o dependente químico, ele é um eterno dependente químico, né? O que você tem que fazer é não usar. Mas a dependência tá ali, né? Tá ali. É bem difícil mesmo. E é assim, eu já passei por tudo isso e super entendo. E sei como é a sensação que ele devia passar. Pensa, gente, ele com aquela barriga desse tamanho, né? Quanto ofegante ele não ficava, né, cantando e tal. Exatamente. Aí, então, na verdade, ele achou um caminho, de certo, assim, pra se livrar das drogas, da bebida, nesse livro aqui. Exatamente. E aí, durante o tempo que ele se converteu, ele lançou o Racional 2 no mesmo ano. E tem o Racional 2? Tem o 2 e tem o 3. Meu pai. Mas escuta só, rapidamente pra gente terminar o Racional. Ele gravou o 2, logo depois ele reconheceu que era uma picaretagem, que ele estava sendo enganado. E aí, mais uma vez, chuta o balde, agora pro lado contrário, de volta. Voltou pra loucuragem. Voltou pra loucura. E ele aparentemente se envergonhou desse trabalho. Por isso que ele, em vida, nunca autorizou regravações, nada desse tipo. Cara, após o seu falecimento. Que história cabulosa. Isso. Pessoal, pelo amor de Deus, isso merece um like. Vamos se inscrever no canal, ajuda o Radar 45 aí. Vamos se inscrever. E aí, Douglas, depois que ele faleceu, a família decidiu resgatar isso e encontraram sobras de estúdio que renderam o Racional 3, já lançado agora no século XXI. O 2 e o 3 eu tenho, mas a versão já relançada. Versões atuais, e eu tenho para compor o acervo. Mas o original de época esse aqui. É o original. Pessoal, ó, só para deixar claro para vocês, recapitulando. Esse disco aqui, com toda licença, esse disco aqui ele é original e provavelmente passou na mão dos integrantes da banda do Tim Maia. Inclusive pode ter passado até na mão dele, porque ele é original da própria gravadora que ele lançou. Exatamente. Então é o que é a curiosidade, o que torna esse disco interessante para trazer aqui para mostrar para vocês. Que legal, família. O que vocês estão achando desse assunto? E se tem alguma pergunta para deixar aqui para ele, escreve embaixo aí nos comentários. Tá. Deixa eu achar o que o próximo que você passou para mim. Rapaz do céu. Pai Biru, de Lula, Cortes e Zé Ramalho, 1975. É isso? É isso aí, o Pai Biru. Pai Biru. Isso, de Lula Cortes e Zé Ramalho. O primeiro, a gravação do Zé Ramalho, ainda em parceria com o Lula Cortes. Disco gravado na capital pernambucana do Recife. E o que torna esse disco interessante? Vamos pegar aqui para mostrar para todo mundo a galerinha aí. E aí, pessoal, o que você está achando aí, cara? Que da hora, hein? Olha só. Este é o Paebiru. Paebiru é uma palavra que é do Tupi-Guarani. Opa, vamos lá. De boa. Olha aí, perfeito. Do Tupi-Guarani, que significava o caminho encantado que ligava os dois oceanos pelos indígenas na cultura Tupi-Guarani de centenas, milhares de anos atrás. Então eles saíam lá do Peru, do Chile e atravessavam o continente, inclusive passando aqui pelo Paraná. O oeste do Paraná está na rota do Paebiru, inclusive Cascavel, e saía no mar, lá no litoral de São Paulo. E aí, daí surgiu esse nome. Mas por que esse nome?
Reza a lenda, mais uma vez. Zé Ramalho nunca confirmou, inclusive, Zé Ramalho, se estiver vendo aí, né? Vai que chega no Zé escreve Ramalho aí, né? Revela pra nós que ele e Lula Cortes fizeram uma aventura pelo sertão, tanto que o disco é carregado de elementos nordestinos, com um trabalho bastante experimental, tomando chás de cogumelos, nada ortodoxos. Por isso, é um trabalho bem experimental. O que não tira a sua magnitude. Claro. Mas por que este disco é tão raro? Houve, após o lançamento, claro, ele ainda não era um artista consagrado, conhecido, não estava no eixo Rio-São Paulo, que tem grande apelo, né? Pelo menos maiores chances de divulgação. E a venda foi pequena, foi, de certa forma, inexpressiva, considerando os números que o Zé Ramalho... O tamanho dele na música. E veio uma enchente e perdeu-se todo o estoque de discos da gravadora. Eu não acredito, O que tinha sido vendido foi vendido, o que não tinha sido não foi mais, até, e aí também vou, né, temos que dar nome correto, essa aqui é uma reprensagem, não é um dos sobreviventes da enchente, mas o que tornou esse disco meio que mítico, tanto pela história da sua gravação, como pela história da perda de quase todos os exemplares. Os caras só faltou chamar o Ventania pra gravar com eles, resumindo. Exatamente, meio que isso aí. Show de bola, meu mano. É muita história pra contar. Vamos ver o próximo aqui. Agora chegamos aqui num cara forte, hein? John Lennon. Cara, pronuncia pra mim. John Lennon. Show Virgins. Show Virgins. 1968. O que você tem pra falar pra nós? Essa é uma capa icônica. Eu não sei se eu posso mostrar. Cara, vamos ter que mostrar. Não tem jeito, né, pessoal? Se tiver menor de idade, alguma coisa. Aí, não, vamos ver, pois Nós temos que ver. Olha só, né? Ela saiu com essa capinha aqui porque realmente ela é meio proibida para menor. Ela é meio pesada? Ela é meio pesada. Na verdade, a única coisa que tá tapando tudo aqui é a capa. Aí você diz, você quer mostrar? Não o que quer? Que tem atrás aí? Mostra pra mim aqui primeiro, deixa eu ver. Abre aí, fica à vontade. Deixa eu ver aqui, vamos ver a cara do homem. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte pra vocês aqui, ó. Pra vocês não ficar querendo ver a capa. E assim, pô, a gente não pode também escandalizar o negócio aqui, pode ter criança assistindo. Mas pra vocês terem ideia, pessoal, o pessoal tá pelado. Realmente eles estão muito aqui, ó. Olha só. Aí eu tampei as partes íntimas ali, ó, pra vocês verem. Cara, como que liberaram isso daqui pra venda? Porque ele veio tampado assim? Só por isso? Vou botar na outra câmera. O John Lennon, talvez ele tenha a fama de que foi o Beatle mais rebelde, né? Que era um artista um pouco mais... Pessoal, isso daqui é pra adulto, tá? Só pra mostrar pra vocês, a termo de curiosidade, ó, que nem ele mostrou ali, ó, é tipo um retratozinho, né, recortado ali a bolinha, aparece só a cara, mas quando você tira, os indivíduos realmente estão nus. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o John Lennon, né, começou o relacionamento e casou com a Yoko Ono, a Yoko era uma artista plástica extremamente experimental também. E eles quiseram retratar, né, o que eles chamam de a primeira noite de amor deles, que, embora ambos estivessem vindo de outros casamentos, disseram que se sentiram como se fossem dois virgens. E eles optaram por fazer esta capa para ilustrar todo esse amor. Mas não para por aí. Se você tiver a curiosidade de tentar ouvir o que tem aqui, não podemos. E olha que eu sou Beatlemaníaco, os Beatles estão tatuados aqui. Mostra, dá um close, mostra aqui, mostra na câmera aqui, ó, pessoal. Se dá pra mostrar aqui. Já pega. Ó o nível do homem, família. Tá aqui o John Lennon aqui. E
Eu tenho 248 discos dos Beatles. Só dos Beatles. 248. Bom, família, a gente comentou, ele tem aproximadamente 3.550 discos, ou seja, mais de 3.500 discos, e só dos Beatles, 248. 248. É muita coisa, irmão, É muita bastante. coisa. Mas aí, Douglas, eles... Mas o que tem a ver essa foto com esse momento? Como ela é uma artista experimental, nessa mesma noite, eles começaram a brincar no estúdio. Todos os Beatles já tinham um estúdio em casa para gravar seu material, né, suas ideias. E eles começaram a brincar. Então, na verdade, tem uma série de grunhidos, zumbidos, tem uma faixa que são muitos minutos aonde ela fica o tempo como se eles estivessem se comunicando através de um túnel, e ela fala John, e ele Yoko. Provavelmente, cara, eles estavam doidão, será, quando eles gravaram? Provavelmente estavam doidão. com certeza. Estavam tipo assim, tomei um papel aqui, tomei um LSD aqui, e, nossa, tô me comunicando com um ser superior, mais ou menos isso. Exatamente. E aí eles acharam, talvez nessa época, né, ele já era em 1968, renomado, e eles achavam meio que um pouco que tudo que eles fizessem seria interessante e faz os fãs comprarem, né? Olha só, como que pode, né? É tipo, a pessoa gosta mesmo, né? Mas essa capa se tornou icônica, né? Pela polêmica, mas o disco realmente foi algo totalmente assim que muita gente nem entende. Isso é muito raro, na real. Isso é muito raro. Eu nunca tinha visto falar disso, irmão. Nunca tinha visto falar disso daí. Vamos lá pro próximo. Vamos pro próximo. Woodstock? Isso. É assim que fala Woodstock. O famoso festival, né, de Woodstock. 1969. É isso aí, tá aqui o discão. Olha só que top, hein? É um disco duplo. Cara, parece uma rave. É o festival de Woodstock de 1969, né? Onde se apresentaram grandes nomes da música, como Jimi Hendrix, Janis Joplin. E esse aí é o resgate de muito do material que foi produzido. Cara, mas deixa eu te perguntar, isso daqui era um rolê que existia antigamente ou existe até hoje? Não, o Festival de Woodstock foi idealizado numa fazenda no estado de Nova York e começou bem despretensioso. Eles começaram uma divulgação e é o grande exemplo do boca a boca, como uma coisa pode criar dimensões aonde uma cidadezinha interiorana sem a mínima estrutura recebeu milhares e milhares e milhares de jovens. A cultura hippie estava em alta na época, paz e amor, e foi uma revolução na cidade por conta de, imagina, uma cidade interiorana, muito tradicional, de repente recebe milhares... Um monte de hippie lá pitando bem... Isso é o de menos, né? Ô, meu pai. Mas esse, no caso, foi um negócio que rolou naquela época e depois não... Exatamente. E essa foto do casal, da capa, é uma foto icônica do festival que ficou famosa. Esse casal, até onde eu sei, ambos ainda são vivos, né? Sim. E eles tiveram... Eu me interessei pelo chapeludo aqui, eu queria saber que George. Pois é. Que massa, cara. Não, ficou bem legal mesmo essa capa, bem chamativa. Mas vamos lá. Vamos lá, mano. Então agora a gente chegou nos Doces Bárbaros, 1976. Vamos pegar aqui. Mais um nacional. É nacional? Doces... obviamente, né? Olha aí, família. Esse discão aqui é uma reunião, né, de Gil, Caetano, Bethânia e Gal. E aí eles gravaram esse disco em conjunto, Os Doces Bárbaros, e é um trabalho que é difícil de ser encontrado. Esse aqui é original de época, né? E então, por conta disso, né, a gente é um disco que não se vê todo dia e que representou aquele momento de rebeldia, né, de liberdade. O Brasil vivia na época da ditadura e os artistas tinham um movimento. Tinha um movimento ali e você vê, né, que incrível, né? É uma época ele deve estar felizão, né? Tipo assim, nossa, agora... tipo, agora... Exato. Independente de questão política, de você defender o lado A, B ou C,
é um marco histórico para a música brasileira, independente de qualquer outra mensagem que haja. A música, eu acho que ela transcende qualquer Sim, questão até porque a política. gente realmente tá falando da música, a gente não, né? Exatamente. Mas foi como é que eu posso dizer? Um símbolo do que as músicas representavam naquela época. Show de bola, mano. Vamos ver, nós temos uns para ainda aí, família. Bora lá. Doces Barbos. Tem mais um do Beatles? Beatles, Yesterday and Today? É isso que assim fala? Isso, Yesterday and Today. Yes. Isso aí. Eu acho que vou deixar pra ele ler, pessoal. Tá, Vamos 1966, bora lá. Isso aí trata-se de uma coletânea. Naquela época, devido ao sucesso, as gravadoras já começavam a fazer um compilado das principais músicas para fazer relançamentos. Era muito comum quererem fazer lançamentos de verão, de inverno, para o Natal, etc. E o Yesterday and Today veio, né, nessa pegada. Os Beatles, que até então sempre tiveram aquela imagem de bons moços, comportados, um pouco diferente dos roqueiros tradicionais da época, foram orientados e concordaram em pousar para uma fotografia para a capa do disco que destoava bastante da imagem que eles tinham até então. E foi alvo de críticas. Tentaram algo diferente, tipo assim, vamos fazer algo diferente porque nós cansou de ser bonzinho. Exatamente. E aí, essa é a capa Pessoal, original do Yesterday and Today. Pessoal, só presta atenção nessa capa. Ele já tinha me mostrado por foto, a gente comentou no WhatsApp, a gente tava conversando. Eu mesmo fiquei assim, analisando isso daí. Será que é uma... Parece um monte de açougueiro, cara. O que é isso, família? Olha só que doideira essa capa dos Beatles. Inclusive, Douglas, ela é conhecida, apelidada carinhosamente como o disco açougueiro. Você falou. Exatamente. Disco açougueiro. E aí, foi alvo de críticas, muitos acharam que tinha pego mal, né? A Capitol, que era a gravadora deles dos Estados Unidos, recolheu aqueles primeiros que tinham sido lançados. Lembrando, esse aqui também não é um dos originais da época, é um relançamento. E ficaram extremamente raros os discos originais daquela época, porque foi recolhido. E aí eles relançaram com uma capa bem mais comportada. Claro. Que é essa aqui, que veio substituir a ideia original. No caso, são as mesmas faixas? Sim, é o mesmo disco, eles trocaram. Só trocou a capa. Mas também, vamos mostrar um pouco essa capa aqui, homem. Pelo amor de Deus, ó, pessoal, vamos prestar atenção nos detalhes. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha só. Olha só isso daqui, ó. Tem uma boneca, tem um pedaço de cabeça, tem cabeça no colo. É uns pedaços de carne, literalmente, né? Por isso o açougueiro, né? Como se eles tivessem estripado as bonecas, né? Eu acho que eles realmente não... Nem tudo a gente acerta, né, irmão? Eu, como empreendedor também, eu faço um anúncio ali, não dá boa. Exatamente. Eu vou lá e apago e faço de novo. E na música também é assim, né? Pois é. O cara tentou algo diferente ali, infelizmente não deu boa. Mas virou um item altamente colecionável. Altamente colecionável. É isso aí. No final de tudo, você não precisa responder agora, mas deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você sabe quanto que vale toda a sua coleção, mais ou menos de cabeça? Tem uma base mais ou menos? Eu tenho tudo catalogado, Douglas. Até foi interessante você falar, quem tem aí coleção e tá começando. Em algum momento eu comecei a ter dificuldade de lembrar, principalmente aqueles discos que não são da minha audição tão corriqueira. Então eu comecei a comprar disco repetido, eu achava que quando eu ia garimpar, alguns eu ficava em dúvida se levava ou não, acabava não levando, achava que tinha levado. E, enfim, o melhor é começar a catalogar. E eu, até para questão de organização, e conseguir encontrar. Então, todos os meus discos estão organizados no notebook, eu tenho um controle. Eles estão organizados na estante por ordem alfabética, para que eu consiga encontrar. E como todos eles estão catalogados, inclusive pela prensagem, e a gente tem site, aplicativo, que você pode cadastrar e ela dá o preço médio da sua coleção em tempo real, hoje, do que existe. Só lembrando, é baseado em ofertas, tá. Esclarecendo, né? É baseado nas ofertas existentes.
Você É não na precisa faixa. passar o valor agora. Tá bom. Tá, ó, família, eu só queria saber se ele sabia o valor. Você vai assistir até o final. Fica com nós aqui pra você saber quanto que vale a coleção do Marreiros. Eu tô curioso. Você tá curioso pra saber também? Eu tô curioso pra saber. Vamos pra frente, Bora então. lá, meu irmão. Agora vocês vão ficar aqui com nós. Pera aí. Vamos lá, a gente falou dos Beatles. Rapaz, eu não vou conseguir pronunciar isso aqui não. Marvin Gaye. Marvin Gaye. Uhum. What's Gun... Cara, lê pra nós What's aí. Going On? Isso, 1971. Fala aí. Vamos lá. O que Vocês que já viram que o homem manja das paradas, né? o Marvin Gaye é um ícone da música soul americana. Deixa eu localizar ele aqui. Tá aqui o What's Going On. O que é interessante falar aqui é porque se alguém já teve curiosidade de procurar a lista dos quais são os melhores discos do mundo, a revista renomada, posso falar o nome? Rolling Stone, Claro. que é a maior revista especializada em música do mundo, ela mantém uma lista. E depois de muitos anos, salvo engano, não vou ter certeza, mas acho que até pela primeira vez na história, os Beatles perderam a posição de número 1. E o What's Going On, do Marvin Gaye, assumiu o topo da lista como o melhor álbum do mundo de todos os tempos. Show de bola, mano. Vamos seguir na sequência aqui, ó. Os... Marvin Gaye, não tinha falado antes, né? Isso. Vamos seguir na sequência aqui, pessoal. Então, olha só. Os 24 maiores sucessos da era do rock do Raul Seixas, 1973. Esse Então, daí é polêmico, hein? Esse aqui é um dos discos mais difíceis de serem encontrados da carreira do Raul Seixas. E vocês estão vendo em primeira mão aqui no Radar 45. Família, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. No início da carreira, o Raul Seixas ele gravou um primeiro disco com a sua até então banda Raulzito e os Panteras, que tinha uma pegada bastante parecida com a dos Beatles. Inclusive tudo, os trajes, o cabelo, o estilo de música. Eles deviam gostar deles, né? Meio que seguiam. Isso, a Beatlemania, né? Beatlemania. Apesar que o Raul parece que ele era bem fã do Elvis, né? Do Elvis. Do Elvis Presley. Mas depois ele se juntou com uma outra banda e gravou o disco da Sociedade da Gran Ordem Cavernista. E também foi um disco único. E aí ele começou a ir para a carreira solo. E esse foi o seu primeiro trabalho em carreira solo. Ele gravou a sua versão do que ele considerava 24 grandes sucessos do rock até então, como uma forma de homenagear e de mostrar, cantar um pouco, era pura diversão. Era o que ele gostava, o que ele curtia. O que tem aqui de faixa aqui dentro? Que tipo de música tem? São composições dele? Ainda tem uma influência boa dos Beatles, né? Aquele estilo meio baladinha, com então era a versão Raul Seixas, mas que a gente já via, né? Você tá vendo aí o nome, os títulos das faixas. Tô vendo aqui, analisando os detalhes. Porque são tantos detalhes, né, pessoal? Essas coisas antigas, assim, a gente quer saber, quer ver o que é. Tem um monte de escrita aqui, um monte de palavra aqui. São as faixas? Exatamente. Tem em inglês e tem em português Exato. também, né? E aí ele cantava, era uma espécie como se fosse meio que um potpourri, né? Que é só uma introdução, uma parte, o refrão das músicas. São faixas rápidas? Tem várias que são rápidas. Mas é besterol assim ou são coisas que faz sentido? Não, As letras? São músicas, por exemplo, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, Ah, né? Então é proibido fumar, e ele, algumas nacionais, né? Então, ele. Tutti Frutti do Elvis, né? Que não podia faltar, como eu falei, ele era fã do Elvis. Mas ele fez tipo meio que uma homenagem para essas músicas. Esse disco nunca retornou a ser regravado, daí a dificuldade de encontrar o original de época. Ou seja, ele é raríssimo. Esse aí é difícil de encontrar mesmo. Bora lá. Clube da Esquina. Milton Nascimento e Lô Borges, 1972. Um ícone. O meu tá meio avariado também a capa, né? É um ícone da música popular brasileira.
né? É um trabalho que mostra o que foi o Clube da Esquina, que era mais do que não chegou a ser um grupo, mas era um movimento musical surgido em Minas Gerais, né, principalmente ali em Belo Horizonte, por um grupo de amigos, assim como também houve o movimento lá em Brasília do rock nacional, depois nos anos 70 e 80. Houve esse movimento chamado Clube da Esquina, que é o movimento mineiro, que unia elementos da MPB, né, da música tradicional, um pouco de bossa, e é um trabalho muito bom. Aquele tipo do disco que toda vez que você escuta, parece que você percebe algo diferente que você não tinha notado. E eles são, eles ali mesmo, moleque, né? Não é eles? Não é. Não é? Eu Depois imagino, eu fiquei pensando, ué, qual que é? Qual que é dessa capa, eu será? imagino que eles quiseram fazer uma analogia a eles dois, né, quando crianças, Ou, né, fazer uma... até porque tá numa qualidade até Isso. boa a foto, né? Só que um detalhe interessante é que essas duas crianças, já depois adultos, na casa dos 50 anos, parece que decidiram processar para pedir os direitos de imagem e houve aí um acordo judicial aí, porque eles pediram, porque foi tirada uma foto e posso tirar uma foto Tipo tua, assim, tirou. naquela época, vou usar aqui que não dá nada. Marcas e patentes que se lasque. Exatamente. Que doideira. É cada uma, né? Não, cara, a gente até ficou meio travado aqui, ficou pensando, cara. É isso aí. Doideira total, mano. Família, Tropicália, 1968. O que seria isso, homem? Mais um disco com vários artistas renomados, né? Como Gil, Tom Zé, Os Mutantes, que na época ainda contavam com a Rita Lee, né? E é um trabalho icônico, também é um disco difícil de encontrar, é Tropicália ou Panis et Circenses, que refletia bastante, né? Esqueci do Caetano também, o movimento Tropicália, que na época era também uma das forças, digamos assim, era a moda na MPB, né, aqui no país naquela época. Top demais. Bora lá. Acabou Chorari? Chorari. Acabou o Chorari? Acabou o Isso. Chorari. Novos Baianos, 1962. Também vamos ver o que... Esse aqui é dos Novos Baianos, né? Que é o grupo que contava com o Moraes Moreira, com o Baby do Brasil hoje, na época era Baby Consuelo, Pepeu Gomes. E esse foi eleito, e há controvérsias, né? E aí não fui eu que elegi. Eu gosto bastante desse disco, mas foi eleito o maior disco brasileiro de todos os tempos. Peraí. O Acabou Chorari. Ele foi eleito o maior disco brasileiro de todos os tempos. Ou seja, não há outro. Esse seria, tipo, segundo o que falaram, né? Bem controversa, porque assim, tem quem ame e tem quem odeie. Claro. Ele tem um pouco de experimentalidade, né? Mas foi levado vários critérios, como musicalidade, letra, etc., harmonia, enfim, aí os especialistas... Tipo um Oscar, assim, os caras analisam tudo, né? Exatamente. E esse aqui é original de época, né? O que deixa ele mais especial. Ele foi relançado recentemente, agora já na década de 2020, mas esse aqui é original. Agora foi lançado em 2020? Já foi relançado. Mas daí só no digital, como que funciona, você que entende bem de música, por exemplo, agora atualmente, né? Não lança mais CD, né? Lança Isso. CD? Como é que funciona? Na verdade, tem de tudo ainda. Uhum. Talvez é mais difícil você encontrar a fita cassete hoje relançada, né? Eu, pelo menos, desconheço alguma produção em larga escala. O disco voltou. O disco voltou com força total, inclusive vendeu mais do que CD nos últimos anos. Tá, mas o CD ainda tá fabricando? Também existe colecionador. Sério? Existem muitos colecionadores de CD, né? E o que acontece? São os chamados repress, ou reprensagem. Quando o vinil voltou, agora na década de 2010 para cá, com cada vez mais força, começaram a surgir interesses em relançar algumas obras. E o fato é que hoje já é difícil, e eu comentei anteriormente de o que tem em vinil, o que não tem. Os de época,
basicamente se extinguiram em 1994, 95 no Brasil. Tem Roberto Carlos, que ainda lançou em 96, e o CD já imperava. E aí, o que foi lançado até então era o que ficou, digamos assim, rotulado de vinil de época. E o que foi lançado depois, já no século XXI, é o Repress, também chamado 180 gramas, porque o peso do disco ele passou a ser um pouquinho mais grosso, ele passou a pesar 180 gramas. Olha que interessante, família. Muita coisa que eu não sabia. Muita coisa que eu não E sabia isso, mesmo. Douglas, faz com que a gente agora já tenha dificuldade em dizer o que existe em LP e o que não. Porque muita coisa que nunca tinha sido lançado de época, até porque foi já na época do CD pra cá, agora tá saindo em LP. Por que disco é chamado de LP? Long Player. Long Player. Long Player. Foi uma inovação nos anos 40 e passou-se a ter a oportunidade de ter um disco que antes eram discos curtos. Se você fosse naquela época tinha muita música clássica e ópera. Os caras tinham que dividir a ópera em 3, 4 discos, não tinha que fazer pausa no meio, porque não cabia a ópera toda num disco só. Era poucos minutos, assim, um disco, e aí esses vieram, no caso, assim, eram mais moderno pra época e serviam bem mais conteúdo. Exatamente. Aí veio a goma laca, depois veio o LP, que nada mais é do que um disco de plástico. E aí cabia um tamanho bem maior, né? Dava para colocar mais ou menos 7, 8 músicas de cada lado. Até 7, 8 músicas. Top demais. Agora tem um título que você me passou aqui, irmão, que eu achei que era Os Filhos de Francisco, mas não era. O Filho de José e Maria, Odair José, 1976. Exatamente. Esse aqui é um disco que foi muito polêmico. Esse aqui é de época, o meu, né? Ele foi também relançado agora recentemente. E é talvez um dos discos mais cults. Ele virou cult, né? Como assim? Ele virou um item de colecionador, porque ele difere um pouco do restante da carreira do Odair. O Odair começou com uma raiz, com quase bem dizer os 2 pés no rock, para quem não sabe. Depois ele foi para música romântica, alguns chamam música brega, etc. E esse disco, ele meio que fala como se fosse uma narrativa de Jesus Cristo, mas numa versão, digamos, moderna, contemporânea. Mas ele... Tá, deixa eu te perguntar. Ele não é cantor gospel, né? Não, não. Mas ele tinha algumas músicas que falavam de Deus? Isso, ele fez como... É um trabalho, digamos assim, cristão. Diferente. Porque ele falou... Só que cristão, entre aspas, porque ele foi condenado por diversas igrejas e religiões, porque não aceitaram ele retratar Jesus Cristo numa versão mais contemporânea. Sim, porque na época era tudo muito... A igreja, bom, pessoal, a gente que né, também é da igreja aí, a gente sabe, antigamente era muito rígido, né? Exatamente. Era muito a lei do homem, né? Pastor Exato. que apitava e era aquilo, e hoje mudou muito, né? A gente sabe que a gente vive pela graça, né, pessoal? Ele fugiu do tradicional, do ortodoxo, foi só isso, mas ele tentou manter a mensagem, né? Que legal, mano. Aí. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Família, todos os olhos, Tom Zé. Essa capa aqui é icônica. Para quem talvez já tenha visto aí na internet sobre esse disco do Tom Zé. Qual a polêmica dessa capa? Todo mundo tá vendo que é uma bolinha de gude aqui no meio. A polêmica é que parte do corpo é que está em volta da bolinha. Sim, porque realmente é sinistro, é sinistro. Pois é. O que vocês acham aí, família? Todo mundo diz, não, de cara, é uma boca, né? Era uma pessoa com a bolinha de gude na boca, mas há quem diga que essa bolinha estava em outra parte. E aí, Douglas, virou toda uma polêmica. Parece, eu li que o próprio Tom Zé chegou a, de uma forma mais descontraída, comentar que teria contratado, né, uma moça que topou fazer a foto, etc. Tem toda uma história. Isso, só que também, ao mesmo tempo, parece que alguns médicos, fisiologistas, especialistas em anatomia, analisaram as imagens e eles
afirmaram que, na opinião deles, trata-se de uma boca mesmo. Ele, na verdade, a pegada aqui também é falar, ó, o próprio nome do disco, Todos os Olhos, é fazendo como se fosse uma imitação de um olho, né? Mas, Mas, assim, poderia ser a boca, como o aham. pessoal poderia ser uma parte um pouco mais íntima aí do corpo. Rapaz, Quem procurar na internet vai ver milhares de relatos sobre milhares de isso. relatos. Bom, causamos mais polêmica ainda do que resolvemos a Isso aí. tentação, mas tudo bem. Segue a polêmica. O que vale é a tentativa, não deu boa. É Não isso deu boa. aí. Tá, mas e peraí, sobrou um disco ali, o que que tá fazendo aquele Vivente Solito ali? Pois é, esse aqui é o faixa bônus, né? Então tem o disco bônus, né? Então, esse daqui, pessoal, achamos mais um disco aqui pra falar, pelo amor de Deus. Se inscreve no nosso canal, curte a página, compartilha, escreve aqui embaixo, comenta o que que vocês acharam desse conteúdo, o que que vocês acharam. E aguarda que daqui a um pouco a gente vai revelar o valor da coleção completa aí do Marreiros. Esse disco aqui é do Zito Rig e seu conjunto. Se chama Alucinolândia, né? E é bem alucinógeno, digamos assim, né? Bem doido mesmo. Exatamente. Então, esse disco também ele é raríssimo, encontrar ele de época, tá? Ele foi lançado em 1969. O Zito, ele era um multi-instrumentista e ele tinha uma banda que, inclusive, ele era o saxofonista. E era aquela banda que tem um revezamento de intérpretes, tem vários intérpretes, cada um canta uma música. E esse disco também virou extremamente cult. Mais um relançado recentemente, esse é de época. Alucinolândia. Exatamente. E é um disco que tranquilamente o de época vale 4 dígitos. Rapaz, você tá brincando? Tranquilamente. Cara, como que tem um valor tão agregado nessas coisas, né, irmão? isso aí. Histórica. Tô me sentindo. Pessoal, quem que tá se sentindo aqui no The History Channel, aqui no Trato Feito Brasileiro? Acho que eu até vou criar um quadro com Marreiros aqui. Vamos criar aqui o Trato Feito Radar 45. É isso aí. Não, a gente aqui cuida bem. O garimpo é quase igual. Inclusive, Douglas, eu recupero, né, as capas, os discos, eu troco, eu lavo os discos. Alguns eu até tiro os arranhões, dá pra tirar e ele voltar a tocar sem pular, sem enganchar. Olha que interessante. E aí eu troco todos os plásticos, tento fazer a recuperação da capa dentro do possível, mantendo a originalidade. E muita gente pergunta por que eu guardo o disco fora da capa. Pois é, eu não tinha percebido isso. Vocês perceberam, pessoal, que o disco tá fora da capa, não tá dentro, provavelmente porque risca. Não, na verdade Por ele que tá que bem é? protegido aqui. Se você observar, eu coloco ele com o plástico com a abertura desencontrada. Ele tem o plástico interno, que a abertura aqui tá para o lado. Sim, E ele entra por cima, sim. para que não corra o risco de eu escorregar e o disco cair. descer, claro. E por que eu não guardo dentro da capa? Porque é exatamente o manuseio de o tempo todo colocar o disco dentro da capa que danifica a lateral. Danifica a capa. Então é uma forma de eu não precisar ficar mexendo na capa e manuseando apenas o disco. Quanto tempo que você levou pra você chegar nessa ideia e nesse conceito de botar o disco pro lado de fora? Então, Quanto raça você levou antes de aprender isso é polêmico também. Tem colecionador que não faz sentido colocar o disco fora da capa, mas assim, ele tá bem protegido. Faz sentido total, a não ser que o cara não entenda nada de física. Pelo amor de Deus, Exatamente. é uma coisa tão óbvia. Você tá aqui no plástico, você só puxa o plástico um pouquinho e puxa com o dedo. Se tá Exato. dentro do papel, você vai ter que colocar o teu dedo no papel e levantar o papel. É Exato. óbvio que faz É o sentido. manuseio. Por que, É o que as manuseio. capas foram danificadas no passado, na época, né? Já que a gente tá falando de época? Por conta desse manuseio, né? Claro, porque se você não tocar no produto, vai durar mais. É Com que nem um certeza. vidro, colocou o dedo, ficou manchado. Exatamente. Então tá, Marreiros, e agora pra nós finalizar aqui então o nosso podcast, que foi muito da hora, cara, muito top mesmo, gostei muito da tua presença aqui, e tomara que o pessoal goste muito aí, convide, escreve aí se vocês querem que ele traga mais disco aí, que ele tem 3.550, pessoal, dá pra nós gravar podcast até o final do ano. Marreiros, quanto que vale a tua coleção atualmente, mais ou menos falando assim, por cima? Então,
os preços variam bastante. Eu tenho discos que, se você for analisar, olhar lá na internet, o preço médio deles é R$12, R$13. Muito barato. Muito barato. Tem discos que, como eu falei, o tamanho da prensagem é que faz ele ser mais raro ou não. Julio Iglesias, por exemplo. Vocês não têm noção quanto o Julio Iglesias vendeu no Brasil. Todo mundo gostava, né? Muito, mas vendeu muito. Roberto Carlos é outro, que... O que o Julio Iglesias fez? Toda mulher era apaixonada por ele, né? E todo mundo comprava. E o Roberto Carlos também, cara. Não sei que os caras... Como é que pode? É porque ele cantava com a mão aqui, né? Dizem, né? Então era o charme, né? Era o charme. Mas assim, não tô desmerecendo o trabalho de nenhum. Inclusive, adoro o trabalho do Roberto. Tenho todos os discos do Roberto Carlos, menos o primeiro, que é raríssimo. Muito raro o primeiro. Num outro podcast a gente conta a história só de raridades. Na verdade, tem tanto assunto que dá pra pegar um por vez, quase, né? Dá pra pegar por vez. As capas mais icônicas do mundo, ou os discos mais raros da coleção. Olha aí, pessoal. Vai analisando aí. Comenta pra nós o que vocês querem que a gente grave. A gente tá aí ao dispor de vocês. É isso aí. E, então, não desmerecendo, mas é porque os discos valem menos porque tem muito disco. Então, a lei da oferta e da procura. Quanto mais discos, teoricamente mais fácil de encontrar e aí não precisa ser tão caro. E tem disco que, como eu falei, vale 4 dígitos tranquilamente, né? Alguns foram presente mesmo, doação daquela época. Alguns eu encontrei baratinho nos garimpos. Mas hoje, né, a coleção, a avaliação da coleção... Música de suspense aí, música de suspense, editor. Na verdade, vocês fazem uma conta aí, 3.500 vezes, vamos colocar aí, se você colocar o disco mais barato, como eu falei, R$12. Se todos fossem 12... Né? E qual que é o mais caro, mais ou menos? Eu tenho o disco que vale 4.000. Tá, mas e não teria como colocar uma média pra calcular? Exatamente. Uma média de 2.000. Vamos fazer a média. A média, eu calculo que a média deve estar beirando quase os R$100. Os R$100 por todos, né? Então vamos fazer aqui, ó, R$100, pessoal, vezes 3.550. Rapaz, você é louco. Dá um pouquinho menos. É louco. Não, é isso daqui mesmo? É isso daqui mesmo? Diminui trintinha. Faz a conta aí você, então. Faz aí pra nós a conta aí. E fala pra nós aí quanto mais ou menos em valor. É isso aí. Rapaz, você está louco, dá pra comprar uma casa. Você quer que mostre ou quer que fale? Não, pode falar. Então vamos lá. Aqui tá o valor redondo, mas muda alguns centavinhos ali, porque como eu falei é uma conta. Mas tá na faixa de 325. 325 mil reais, família. Em disco. 325 mil reais. Dá pra comprar 3 casas popular. Na verdade, isso é um valor teórico, sabe, Douglas? Se eu fosse colocar à venda, eu jamais iria pegar esse preço. Não consegue. Mas assim, é o que vale. Mais ou menos, né? É o que vale. Se você for olhar o valor sentimental, o trabalho que deu pra encontrar, recuperar, restaurar, colecionar durante mais de 30 anos, né? Então, assim, eu acho que é um dinheiro muito bem investido, apesar de que eu não gastei, acho que nem 10% do que vale ao longo de toda a minha coleção, né? Agora, isso é muito polêmico, né? Isso é o valor de venda de internet, o preço do disco na internet é oferecido pelo que o vendedor quer. Tem muita gente que acha que procura o disco, não encontra, aí acha que vale uma fortuna. Isso não é verdade. Não é porque não existe nenhuma venda que ele é valiosíssimo. Simplesmente não tem uma venda. Você tem que se embasar, você tem que pesquisar, tem que saber o tamanho daquela tiragem para você saber. É raro mesmo. Não é só porque não tem que ele vai valorizar. Tem que saber são várias situações. Ou ele ninguém encontra, não tem nada porque é ruim mesmo. Ou tipo, não faz sentido, né? Exatamente. Então, assim, isso é tudo muito relativo, isso flutua bastante. Talvez essa mesma coleção, há 10 anos atrás, os mesmos títulos, talvez valesse metade disso. Isso, mais uma vez, reflete a lei da oferta e da procura. Entrou na moda,
é normal que a valorização venha junto. Aconteça. É isso aí. Família, o que vocês acharam desse podcast? Eu achei show de bola, muito top. Marreiros, satisfação, rapaz, receber você aí. Eu que agradeço, Douglas. Está convidado para os próximos. Quando você quiser, as portas estão abertas aqui pra gente estar gravando um novo podcast. É isso aí, tô sempre à disposição, a satisfação está aqui. Né? Também deixo o convite aí para todo mundo se inscrever. Posso fazer uma divulgaçãozinha? Ia falar isso para você agora, tá? É isso aí. Né? Também tem o canal Vinilzeira Total. O editor vai colocar para nós aqui embaixo aqui para vocês. É isso aí. Pode ficar tranquilo. Então, pessoal, vamos lá, vamos fortalecer também o canal dele. Vai estar aqui embaixo aqui para você se inscrever. E escreve aí, pessoal, comenta aí o que vocês acharam. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, brigadão, valeu. Falou, família, tamo junto, valeu!